Paz, pessoal, bom dia, bom dia. Cheguei, pessoal. Meu Deus, peço desculpa a vocês. Ontem eu tive um compromisso, não pude estar aqui com vocês. E hoje eu tinha consulta médica, acabei esquecendo aí de postar nos status, tá? Mas hoje estamos aqui, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de leitura bíblica. Hoje nós vamos estar aí refletindo sobre Gênesis capítulo 49 e 50. Olha lá, na realidade esse texto é de ontem, né? Gênesis 49 e 50 e Êxodo 1 e 2. Olha lá que maravilha, você já conseguiu concluir o livro da leitura de Gênesis. Olha só, e também hoje, dia 14, a leitura é de Êxodo 3, né? E tá o 4, desculpa, é 3 ao 5, tá? 3 ao 5, eu vou colocar de novo e vou fazer a alteração aqui no comentário, né? É de 3 a 5, tá? 4, pronto. 3 a 5 não, vaso. De 3 a 6. De 3 a 6. É verdade? Hoje a nossa leitura é de Êxodo de 3 a 6. Mas hoje eu vou fazer uma live, eu vou fazer meia hora, tá bom? Vou fazer 30 minutos com a leitura de ontem, que nós não comentamos. E depois eu vou sair e vou entrar de novo e fazer a leitura de Êxodo Êxodo 4 ao 6, tá bom? Quero desejar a vocês todos sejam bem-vindos. Peço por gentileza, melhor dizendo, que você clique aí no aviãozinho, tá bom? Encaminha aí pro, consigo, 9h37, 10 horas eu paro essa live e vou para a segunda live para ficar registradas as duas lives separadas, tá bom? Vamos lá, quem tá aí comigo? Quem tá aí? Eu vi que o Miguel chegou aí. Miguel, a paz, Miguel. Que Deus abençoe sua vida. Outro Miguel aqui, a paz, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Vamos lá? Hoje não deu para mim fazer às 8 horas, tinha consulta médica, mas vamos lá, vamos fazer. A gente deixa aqui registrada essa live gravada. Thaís, consegui, Thaís, cheguei. Meu Deus, que correria. Paz, Miguel. Paz, Thaís. Compartilha aí, coloca nos status de vocês, coloca, olha, live começou. A live do Bispo Rodrigo começou, coloca lá, vamos animar esse povo. Sei que talvez alguns não vão conseguir participar, né? Já é tarde. Vani, a paz, Vani. Né? Mas vamos lá, né? Então, a leitura que eu quero fazer, né? A live que eu quero fazer hoje, os primeiros 30 minutos, tá? Será com a leitura de ontem, tá? Gênesis do 49 ao 50, Êxodo 1 e 2, que era a leitura de ontem, 4 capítulos, e a leitura de hoje é Êxodo 3 ao 6, tá bom? Mas aí eu vou fazer na segunda live. Então, para destacar hoje, tem alguns pontos bem cruciais, né, para hoje. Bom, então, vamos lá. A gente vai ler o texto de Gênesis 49, né, e versículo 1. Gênesis 49, versículo 1. Diz assim: Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Meu Deus, que poderoso, né? Nós viemos aí lendo o livro de Gênesis completo, né? Fizemos a leitura e nós percebemos que, olha lá, né? A gente falou da unção ou da bênção da primogenitura, né? Da primogenitura, e que essa bênção alcançava apenas o filho mais velho ou aquele que Deus havia escolhido como primogênito, né? Essas duas figuras nós trabalhamos, não é verdade? E quando chegamos aqui, quando chegamos no capítulo 49 de Gênesis, nós vemos Deus, ou melhor dizendo, nós vemos Jacó mudar esta bênção, né?
Jacó, ele não só abençoa um único filho, como ele decide abençoar todos os filhos. E aí Jacó fala algo muito importante que nós temos comentado aqui, né? Porque é importante a gente perceber que entre Abraão, Isaac e Jacó, né? E até Moisés também, mas Jacó tem uma figura muito profética, né? Tem uma movimentação muito profética dessa liderança, né? E com isso a gente pode ver aqui Jacó. Quando Jacó depara, olha só o que esse homem diz, irmãos. Olha lá. Gênesis 49, verso 1. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: reúnam-se ao meu redor, e eu lhe direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Então, essa coisa de falar do futuro, falar de dias que virão, porque dias que virão é futuro, é apenas pelo espírito profético. Então, nós podemos afirmar que Jacó aqui era um profeta de Deus. Ele trazia a mensagem, né? Ele está dizendo fortemente: eu vou dizer o que vai acontecer nos dias que virão. Então, isso é muito poderoso. E aí, Jacó ele decide abençoar cada um dos seus filhos, filhos por filho, observando as suas características e o que Deus faria com eles, né? Qual seriam os seus passos. Então ele profetiza, ele abençoa a Rúben, né? Ele abençoa a Simeão e Levi, ele abençoa a Judá, né? E ele vai falando características. Isso é muito importante. Por quê? Porque cada tribo, embora Jacó esteja abençoando os seus filhos, mas as tribos, que serão as 12 tribos de Israel, elas vão caminhar dentro dessas características. Vocês acreditam, irmão? As tribos vão caminhar dentro das características a qual Jacó profetizou sobre os seus filhos, sobre os seus herdeiros. Ele não decidiu apenas abençoar um filho mais velho, que deveria ser Rúben, né? Mas ele decide abençoar todos os seus filhos. E presta atenção, toda a geração desses homens carregaram as palavras que Jacó liberou sobre a vida deles. Então nós vamos ver sobre Rúben, né? Ele é impedido, então a geração dele perde o lugar sacerdotal, tá? A geração dele perde esse lugar. Simão e Levi são uma nação de muita guerra, e pode ver que quando o povo de Israel está instalado, os levitas eles também se tornam guerreiros, eles guerreiram, né? A gente vai ver que a descendência de Levi, né? Quando a gente fala levitas aqui como descendência de Levi, não levitas com a situação da igreja já, né? Da equipe sacerdotal, né? Da equipe sacerdotal. Então aqui nós estamos vendo, lembra as promessas que nós lemos? Lembra as promessas quando Deus fez lá a Abraão, as promessas que Deus fez a Isaac, falando que ele seria uma grande nação, as promessas que Deus fez assim que Jacó foi para Padã-Arã, lá no deserto. Nós estamos agora vendo pelas escrituras essas promessas se tornarem realidade, né? A Dani colocou aqui, né? Isso mostra que para cada um Deus tem uma promessa. É isso mesmo, Dani. Para cada um Deus tem uma promessa. E esta promessa, tá lembrado? Esta promessa não é apenas sobre ao meu respeito. Essa promessa não é apenas sobre ao seu respeito. Essa promessa, ela é derramada sobre a sua geração. Então a promessa que Deus estabeleceu sobre você, a promessa que Deus derramou sobre você, ela atingirá a sua geração. Ainda que você não viva, porque preste atenção, Abraão não viveu, Abraão não conseguiu ver esses milhares e milhares de descendentes que ele teria. Isaac não conseguiu ver os milhares de herdeiros que ele teria. Jacó, ele começa a ver os seus 12 filhos, né? Mas ele não vê os milhares de hebreus que se tornariam a sua nação. Então, há algumas promessas que Deus estabelecer para você, ainda que você não viva, a sua descendência viverá. Os seus filhos, os seus netos,
os seus bisnetos, viverá as promessas que Deus estabeleceu na sua vida. Aquilo que você não conseguiu cumprir como promessa de Deus, porque nosso tempo é pouco, a nossa vida é ligeira, é passageira, as promessas que Deus estabeleceu sobre a sua vida, a sua geração vai viver, né? É por isso que é importante também uma fidelidade, né? Porque quando a gente vai ler aqui a bênção dos filhos, tem alguns filhos aqui que não parece nada com a bênção, né? A gente vai começar pelo primeiro, olha só, né? Gênesis 49:3. Jacó vai dizer sobre o futuro de Rúben. Olha o que ele diz: Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Então, olha só a palavra que Jacó libera sobre o filho, dizendo para ele, a palavra aqui, irmão, sabe o que está dizendo? Rúben, o seu pecado tem uma sentença. O seu pecado tem um preço. Você deitou com uma mulher, e por fazer isso você perde o primeiro lugar, você perdeu a primogenitura. Jacó estava declarando isso, né? Jacó estava declarando isso, que ele havia perdido o direito. Por quê? Porque ele foi impetuoso, ele foi como uma enchente sem limites, porque quando Jacó diz que ele foi impetuoso como uma enchente, ou seja, ele não teve limites, né? E isso aqui é importante a gente entender, porque olha lá, Jacó, um pai, um profeta, está declarando sobre o futuro, porque lembra o versículo 1? Jacó diz, eu te farei conhecer, lhe darei o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Ele estava falando do futuro. Então, olha só o que este homem está vendo, e literalmente a nação, né, desses homens, a geração desses homens, as 12 tribos de Israel, né, trabalhada, né, que foi crescendo por esses homens, eles vivem essas características de cada nação, né? Muito, muito, muito forte. Tem declarações lindas, a gente não vai conseguir ler cada declaração, porque se nós lermos, nós vamos ficar só nela. Deixa eu ver aqui se há algo importante, fora o que nós... Isso. E eles vão declarar. Vamos fazer o seguinte, vamos nos ater a Gênesis mesmo. Vamos ver as promessas desses homens. Vamos lá, você está afim? Você leu aí? Você prestou atenção naquilo que você leu? Vamos ver a promessa que Jacó estabelece. Vamos ver o futuro desses homens. Vamos ver como o pai decide abençoá-los. Olha lá, vamos lá. Simeão e Levi, olha lá, olha como seria a tribo. O que aconteceria com a tribo de Simeão e Levi? São iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldito seja a sua ira, pois é feroz. Maldita seja a sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, e eu os despedaçarei por todo Israel. Você prestou atenção que apesar de Jacó estar falando do futuro, não é apenas Jacó, é o Espírito de Deus, é o Espírito profético sobre Jacó, que está determinando para os seus filhos, para essa geração, quais seriam os passos do futuro deles. Então, olha lá, Deus, através da vida de Jacó, diz que vai espalhar a geração de Simeão e Levi, devido, mais uma vez, aos seus maus comportamentos. Se nós olharmos um pouco para trás na história, quem articula, né, aquilo que acontece com José é Simeão, pela sua violência, sabe? Pela sua violência. Então, tem um preço. Jacó está mostrando para os filhos que o comportamento deles tem um preço que vai levar um destino no futuro, né? Olha lá, vamos lá, Judá. Vamos para Judá. Seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus
parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como leão, ele se agacha e com a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? Olha como ele está tratando da tribo de Judá. Poderoso. O cetro não se afastará de Judá. Então, olha lá, Jacó estava vendo lá na frente que a nação de Judá teria reis. Nem toda a nação teve reis, irmãos, mas a nação de Judá foi uma nação de reis. Veio dali Davi, veio dali várias nações, tá? Mas nem toda a tribo teve reis. Então ele está dizendo que firmou, não? Olha lá, o cedro não se afastará de Judá. Então a gente pode até já trazer menção de quando a gente vê lá a promessa sobre Davi. Davi comete pecado, Davi era da tribo de Judá, né, da geração da tribo de Judá. E quando Davi peca, Deus reafirma dizendo assim, Davi, o trono, né, o cedro nunca afastará da sua geração. Por causa de Davi? Não, porque já existia uma promessa na vida de Judá. Então Deus é aquele, irmãos, escute, Deus é aquele, não esqueça, Deus é aquele que vela pelas suas promessas, tá? Deus é aquele que conserva as suas promessas, Deus é aquele que não deixa passar as suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir, custe o que custar, seja na minha vida ou seja na minha geração, ele vai realizar o que ele prometeu, tá? Então nós estamos vendo aqui promessas que mais na frente vão acontecer e com certeza, você como um bom cristão, você já deve ter ouvido falar várias e várias vezes do que nós estamos tratando agora. Olha lá, vamos continuar lendo, né? Então o cedro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele quem pertence e aquele que todas as nações honrarão. Gente, isso aqui é demais. Sabe o que está dizendo aqui? Isso aqui é poderoso, isso aqui está falando de Jesus, irmãos. Essa profecia de Jacó sobre a tribo de Judá está falando do Messias. Olha lá, verso 10. Né? O cedro não se afastará de Judá, nem o bastão da autoridade de seus descendentes, até que venha, olha lá, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Então nenhum rei foi honrado por todas as nações, somente Jesus, né, será e é honrado por todas as nações. Aí ele vai dizer, ó, ele amarrará seu potro em uma videira. Irmãos, isso é poderoso demais. Olha aqui em Gênesis 49, versículo 10 e 11, a promessa do Messias, a promessa de Jesus, né? Uma palavra profética do futuro, mas muito longínquo de Jacó. Ele amarrará o seu potro em uma videira e seu jumento em uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então, essa palavra de liberação está sendo sobre Messias, é uma profecia messiânica dada lá por Jacó. Por isso que eu digo, irmãos, que todas as escrituras, né, eu aprendi isso e desde que eu aprendi, eu não mudo. Toda a escritura de Gênesis, Apocalipse, está falando do Messias. Está falando de Jesus, está prometendo a vinda dele. Todas as escrituras falam de Jesus. Versículo 13, né? Zebulon se estabeleceu à beira do mar, será um porto para os navios, sua fronteira se estenderão até Sidom, né? Profecia sobre a vida de Zebulon. Isacar é um jumento forte que descansa entre os dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará o seu ombro para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará o seu povo como qualquer outra tribo de Israel.
Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento, né? Então, olha só que palavra forte sobre o Dan, sobre o filho de Jacó. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Aser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naphtali, uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é uma árvore frutífera junto à fonte, de seus ramos se estendem por cima dos muros. Arqueiros atacarão brutalmente, atirarão nele e atormentarão. Seu arco, porém, permaneceu esticado e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude e Todo-Poderoso o abençoe com a bênção dos altos céus, bênção das profundezas das águas, bênção dos seios dos ventres. Que as bênçãos do seu pai ultrapassem as bênçãos dos seus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre as bênçãos de José, que é o príncipe entre os seus irmãos. Por que Jacó declara que José é o príncipe entre os seus irmãos? Porque José se tornou o primogênito. José recebeu a bênção da primogenitura, né? Lembra lá que Rubem perde a primogenitura? Então José, ele recebe, tá? E aí, depois ele finaliza aqui com Benjamim. Benjamim é um lobo voraz, pela mão devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que o seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Meu Deus, hein? Já imaginou? A Bíblia afirmando que tudo que Jacó disse era a bênção que era adequada a cada um dos seus filhos. Meu Deus do céu. Tremendo, né? Não? Então nós vamos continuar. Então aqui as bênçãos poderosas. Que texto! Escuta, esse Gênesis 49, ele traz grandes revelações. Ele traz revelações do Messias, ele traz revelações do futuro da vida das gerações, das nações de Israel, e é lindo ver como Deus se manifesta. No capítulo 50, queridos, aqui a gente vai ver a perca, a gente vai ver a perda, né, de Jacó. Jacó morre, e aí José chora, né, chora muito, entra no luto, né, e há uma honra muito forte à vida de José. Mas eu quero ler com vocês um outro texto daqui do 50 para a gente encerrar essa etapa, e depois a gente volta a falar da leitura do dia de hoje, tá bom? Então, para a gente encerrar a leitura de ontem, eu quero ir com vocês para Gênesis 50, Gênesis 50, versículo 20. Vamos ler o 20. Diz assim: vocês pretendiam fazer... Melhor, vamos ler antes para a gente entender, né? Deixa eu ler antes aqui, deixa eu ver. Versículo 14, tá? Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos, com todos que haviam acompanhado, uma vez que seu pai estava morto. Porém, os irmãos José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizeram. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe pedíssemos, que disséssemos: por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu esta mensagem, começou a chorar. Ponto. E aí eu quero parar para perguntar para vocês: por que algum de vocês que estão me ouvindo nesta manhã,
Algum de vocês conseguem me falar por que é que José chorou? Por que é que José chorou? Mais uma vez, por que que esse homem chora? Alguém consegue me esboçar aí? Por que que José chora quando escuta o que o seu pai havia falado para os seus irmãos? Eu vou me segurar aqui para ouvir vocês, para ler o que vocês colocaram. Por que José chora ao receber a mensagem dos seus irmãos? Porque se cumpriu tudo o que Deus havia revelado. Sim, Daniel é um dos pontos importantes. Mas tem um motivo muito importante que talvez vocês não perceberam, que não havia acontecido ainda por parte dos irmãos dele. Vou facilitar aqui, tá bom? O que é que ainda não tinha acontecido por parte dos irmãos de José? Alguém consegue me falar? Alguém consegue postar aí, né, comentar aí, melhor dizendo? O que ainda não tinha acontecido? Qual é a atitude que ainda os irmãos de José não tinham tido? Isso, Dani, exatamente. Bingo. Acertou. Acertou. Por isso que ele se emociona. Vamos lá, se a gente analisar o encontro passado de José, quem esboça que estava com o coração limpo, quem esboça que já tinha perdoado, que não estava se importando com o que tinha acontecido, foi José. Porque José já estava sarado, ele decidiu perdoar os irmãos deles, mesmo sem os irmãos deles esboçar qualquer tipo de arrependimento. Tá? Então isso aqui é importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente está esperando as pessoas se arrependerem para a gente liberar o perdão. José já tinha liberado o perdão antes que os seus irmãos tivessem se arrependido. Agora, aqui no capítulo 50, a gente vai ver, se a gente continuar aqui a leitura, no verso 18, olha só o que diz o verso 18. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José, e disseram, somos teus servos. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, José se emociona, José chora, porque seus irmãos nunca, mesmo depois de tantos encontros, seus irmãos nunca tinham pedido perdão. Não tinham pedido perdão. E aí, em outro momento, você vê, olha que coisa poderosa, né? Você vê a importância de nós liberarmos o perdão antes de uma pessoa estar arrependida? E depois Deus vai preparar um momento, né, para que aquela pessoa que tinha me magoado, gere arrependimento nela e depois ela venha se arrepender, ela venha entender o que fez. Então, o seu perdão e o meu perdão não depende do arrependimento do outro. É o que exatamente aconteceu aqui com José. O meu perdão, né, o liberar o perdão para alguém não depende se alguém está assim ou não arrependido. Essa questão de arrependimento está voltado para Deus. Deus só pode perdoar alguém que se arrependeu. Agora, o tratado que Deus faz conosco é que a gente libere perdão porque nós fomos perdoados e não porque a outra parte está arrependida. Você está entendendo? Isso é muito forte. Deus, ele quer que nós liberemos perdão porque nós fomos perdoados por eles. Bispo, mas e a outra parte? Deixa a outra parte com Deus. Porque você está liberando a pessoa, mesmo ela sem se arrepender. Aí ela vai precisar se arrepender. Deus só irá perdoar a pessoa se ela tiver arrependimento. Agora, Deus não existe esse posicionamento nosso. Ele não quer que eu e você espere arrependimento de alguém. Deus quer que a gente libere se as pessoas estejam arrependidas ou não. Tá bom? Eu vou encerrar esta live aqui, tá bom? E eu vou abrir uma nova live para poder começar a comentar o próximo texto, tá bom? A leitura de hoje, tá?
Então, fique aí, você que está me acompanhando, eu vou sair, eu vou finalizar esta live e vou iniciar uma outra para a gente fazer a leitura de hoje, que é Êxodo 3 ao 6, tá bom? Êxodo do 3 ao 6, tá bom? Que Deus abençoe você. E aí eu finalizo na outra parte, tá bom? Eu finalizo na outra parte, orando por vocês na outra parte, tá bom? Então que todos que estão comigo sejam muito bem-vindos, permaneçam aí e nós vamos aí para uma segunda live agora, tá bom? Que Deus abençoe. Fique aí, já estou voltando.